Olá, antes de a gente começar, quero que você puxe na memória a última vez que fez tudo certinho. Sabe, estudou, planejou, se esforçou de verdade e mesmo assim o resultado não veio. Ou daquela vez que você se comparou com alguém que parecia ter alguma coisa que te faltava. Essa sensação de que o mundo está jogando um jogo e você não conhece as regras. Pois é, o ponto é que a maioria das pessoas nunca aprende essas regras. E pior ainda, nunca aprende como a própria mente funciona. Hoje, a gente vai explorar um caminho diferente. A ideia não é acumular mais informação, mas sim ter clareza para agir. Então, vamos lá. Essa sensação toda tem um nome que é a corrida sem fim. É um sentimento que, por mais que pareça solitário, na verdade conecta muita gente nessa mesma frustração. É um ciclo que talvez soe bem familiar, né? Aquela comparação constante com os colegas que parecem estar sempre um passo à frente. O esforço para seguir regras que, no fundo, não funcionam para você. A tentativa de se encaixar em padrões que não fazem o menor sentido e o resultado, a exaustão. A energia que simplesmente vai embora no meio do caminho. E aqui está o pulo do gato. O problema não é a falta de esforço. De verdade, não tem nada de errado com quem está se dedicando. A questão é que, muito provavelmente, toda essa energia está sendo investida no jogo errado. Mas que jogo errado é esse? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para as regras que comandam a nossa mentalidade, muitas vezes de forma totalmente invisível. São as regras do jogo que a gente aprendeu a jogar sem nem questionar. E a ideia, que veio do filósofo James P. Carse, é brilhante de tão simples. Basicamente, existem dois tipos de jogos. O jogo finito, que é aquele que a gente joga para ganhar e que tem um fim bem claro, e o jogo infinito, que é jogado só pelo propósito de continuar jogando, de se manter no jogo, de evoluir. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. Num jogo finito, tipo futebol, o objetivo é claro, vencer. Os jogadores são conhecidos, as regras são fixas e no final tem um apito. Fim de jogo. Agora, num jogo infinito, como a nossa carreira ou nosso desenvolvimento pessoal, o objetivo é outro, é perpetuar o jogo. Jogadores novos entram e saem, as regras podem mudar e não existe linha de chegada. Essa frase resume tudo. A gente foi treinado para tratar a vida, a carreira, até os relacionamentos como se fossem jogos finitos, onde a gente precisa ganhar de alguém. Só que esses campos são, por natureza, infinitos. E essa confusão é a fonte de boa parte da nossa ansiedade e frustração. Mas, se a ideia é tão libertadora, por que é tão difícil colocar em prática? Isso nos leva direto para a barreira interna. Para aquela programação mental que nos deixa presos nesse jogo de ganhar ou perder. É o medo. Simples assim. O medo de falhar. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de errar, de ser julgado. Esse medo obriga a gente a jogar na defensiva, a buscar só vitórias seguras e a ver qualquer tropeço como se fosse o fim do mundo. É um mecanismo que a gente precisa entender para poder desmontar. E aqui que entra uma virada de chave mental, uma ideia popularizada por Tony Robbins. Não existe fracasso, existem apenas resultados. Vou repetir, porque isso é importante. Não existe fracasso, apenas resultados. Isso muda o jogo completamente. O que a gente chama de fracasso deixa de ser uma sentença de culpa e vira um feedback. É a vida tentando nos mostrar uma direção diferente. Não é um ponto final, entende? São dados. Informação valiosíssima para a gente recalcular a rota e continuar jogando. Certo. Então, o que acontece quando alguém de fato abraça essa mentalidade? Quando a gente para de tentar vencer a vida e começa a jogar para continuar evoluindo? Os ganhos são profundos. Menos ansiedade, porque o foco sai da validação externa e vai para o crescimento interno. Muito mais resiliência, porque cada resultado, bom ou ruim, vira uma lição. Uma capacidade de adaptação muito maior, relacionamentos mais leves, sem aquela necessidade de ganhar uma discussão. E talvez o mais importante de tudo, a liberdade de não precisar do aplauso de ninguém para continuar seguindo em frente. E olha, isso não é só teoria não. A história tá cheia de gente que, mesmo sem saber o nome, já jogava o jogo infinito. A grandeza deles não está em nunca ter falhado, mas na capacidade de usar os resultados para continuar no jogo. Pensa no Walt Disney. Ele foi demitido de um jornal pela ironia de ter falta de imaginação. O primeiro estúdio dele faliu. Para a maioria seria o fim. Para ele, foi só um resultado que o forçou a ajustar a rota. A Arianna Huffington, antes de criar o império de mídia dela, teve o segundo livro rejeitado por 36 editoras. 36. A maioria veria isso como uma derrota humilhante.
ela usou como dado para continuar jogando de outro jeito. A Oprah Winfrey foi demitida do cargo de âncora de telejornal porque foi considerada inapta para as notícias. Esse suposto fracasso foi justamente o que abriu a porta para o formato que a transformou num ícone. O resultado levou ela para o jogo certo. E o Henry Ford, que viu 2 das suas empresas de automóveis falirem antes de conseguir revolucionar a indústria inteira. Ele não via a falha como uma sentença, mas como uma etapa necessária no longo jogo da inovação. Ok, então como é que tudo isso se aplica a nós, no nosso dia a dia? No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha sobre como a gente quer encarar os nossos próprios desafios. A gente tem 2 caminhos. De um lado, o caminho finito. Se comparar com os outros, ter medo de errar, se esgotar correndo atrás de vitórias que não duram. Do outro, tem o caminho infinito. Competir só com quem você era ontem, aprender com cada resultado, construir resiliência e buscar um crescimento que não tem fim. E é fundamental entender isso. A mentalidade infinita não é uma pílula mágica, não é uma solução instantânea. É uma escolha. Uma escolha consciente, que a gente faz todo dia, sobre como se posicionar no grande jogo da vida. É a decisão de jogar para evoluir, e não só para ganhar. E isso nos traz a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Em qual desses 2 jogos a sua energia tem sido investida? Na busca cansativa por uma vitória que parece nunca chegar? Ou na jornada de se tornar uma versão melhor de si, dia após dia? Se essa análise fez algum sentido para você, saiba que essa jornada de compreensão está só no começo. É totalmente possível parar de remar contra a correnteza quando a gente entende a correnteza e entende a si mesmo. Explore mais sobre como aplicar essa clareza no seu dia a dia em primemind.blogspot.com.